Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá pessoal, eu sou o Carlos André, artista orientador do Vocacional Literatura Sul 1 2021. Bom, este é o nosso segundo encontro assíncrono, em que a gente vai falar mais um pouquinho sobre produção de prosa, mais especificamente, produção de contos. A gente começou trilhando essa pesquisa de maneira síncrona, né? Ou seja, ao vivo, pelas reuniões via Meet, e desde o encontro passado a gente começou a testar essa nova forma. Quem se interessar em seguir com o grupo, com a pesquisa, é só deixar mensagem aqui no chat, né? Ou nos comentários, que eu entro em contato. Enfim, a gente dá um jeito de se falar para que essa participação possa ocorrer. Ou ainda, vocês podem me encontrar pelas redes sociais, que estão todas aqui na descrição do vídeo. Bom, a ideia é tratar de alguns rudimentos, né? Algumas ideias chaves aí que constituem a escritura de contos de maneira geral. Semana passada a gente discutiu então o espaço como elemento central da narrativa, né? Quem se interessar por esse assunto é só dar uma olhadinha no vídeo anterior, portanto. Por encontro de hoje, eu escolhi conversarmos sobre a escolha de qual personagem dentro da nossa narrativa será o narrador. Notem vocês primeiro que toda narrativa ela tem alguns elementos fixos que vão permitir o encadeamento, né, das ações e vão permitir que algo seja contado. A gente tem, por exemplo, de maneira geral, um começo, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Não necessariamente nessa ordem e não necessariamente sempre presentes na hora da narrativa. Há autores aí que prescindem, né, de um ou outro desses elementos. A gente tem uma configuração espacial, temporal, uma delimitação aí de personagens, mas tem sempre alguém, de qualquer forma, narrando o que está acontecendo. Quando a gente fala de perspectiva narrativa ou de foco narrativo, a gente está falando também de quem é esse narrador e de como a opção por quem narra pode determinar, ao mesmo tempo, a própria narrativa. O mesmo acontecimento, uma mesma história, ela pode ter o seu estilo modificado dependendo de quem, dentro dessa mesma história, irá contá-la. Pensem, por exemplo, na seguinte situação: um treino do Fluminense durante a década de 50. Neste caso, muitos podem ser os narradores: o jogador de futebol, o treinador, um cara que está na torcida ali na arquibancada assistindo ao treino. Porém, no exemplo que eu trouxe para vocês, acontece algo muito inusitado. Quem vai narrar esse treino é a trave do futebol. O autor que elabora esse procedimento é o Sérgio Santana, um contista muito importante para a história, né, do conto no Brasil, e que, além de contista, atuou muito também como jornalista cultural e
crítico literário, foi romancista, agitador cultural e, infelizmente, vitimado pela Covid o ano passado. Bom, vamos em frente e vamos ao texto. Para assistir a treinos, só vêm mesmo os fanáticos, alguns sócios, a garotada matando aula, alguns desocupados daqui de Laranjeiras. Meu posto é privilegiado, não só pela posição que ocupo no gramado, como pelo fato de estar defendendo a baliza defendida pelo Castilho, o maior goleiro do Brasil. Isso nem se discute. Mas o Fluminense está tão bem de goleiros que o titular e o reserva, Castilho e Veludo, foram convocados para a seleção da Copa de 54. Castilho treina entre os reservas, para ser mais exigido pelo ataque titular. Nada menos do que Telê, Didi, Valdo, Atis e Escurinho. Mas Didi é meio armador e um exímio cobrador de faltas, que bate com a sua famosa folha seca. A folha seca é assim: a bola vem pelo alto, mas perto do gol, perto de mim. De repente, perde a força e cai, tantas vezes na rede. Didi acaba de bater uma falta dessas, só que a bola bateu na trave, bem no ângulo. Não sei se devo sentir orgulho ou decepção, acho que ambas as coisas. Pois a cobrança foi perfeita, uma obra-prima, que assisti do meu posto privilegiado, mas ao mesmo tempo me sinto defendendo o gol do Castilho, meu irmão quase, eu diria. Mas Didi sorriu para dentro, com seu jeito discreto, pois foi bonito e engraçado. Pode isso? Pode. Mas as outras bolas entraram. A primeira delas de Telê, que recebeu um passe do Didi, na ponta direita, e emendou de primeira com efeito, a meia altura, uma pintura de gol, até aplaudido pelos poucos assistentes. As palmas no estádio vazio ecoam diferentes, um pouco melancólicas, pois um gol desses devia ter sido feito no clássico de domingo, no Maracanã, contra o Flamengo. Ou a melancolia estará em mim, pois sei que é chegado o meu fim. Até madeira em pena sob o sol, de vez em quando é preciso trocar as traves. Já vieram aqui e me examinaram, umas 3 vezes, como se fossem médicos. Tem de trocar, um dos funcionários do clube disse, e debochou. Pode até dar cupim. O Fluminense é conhecido por sua organização e vai trocar logo. Enquanto isso, cumpro a minha obrigação. Quando a bola bate em mim depois de um bom chute, como a folha seca do Didi, sinto quase como um mérito meu. Mas bolas entram e tudo bem. É também parte do meu jogo particular. Bem, dá para notar aí, né, como o fato da narração ser feita pela trave faz com que a própria narrativa ganhe contornos emocionais, né? Ganhe desenvolvimento próprio desse olhar específico, né? Esse olhar que a trave consegue exercer a respeito dos acontecimentos narrativos. Bom, o interessante aqui é pensar a aplicação desse procedimento em qualquer outra história que nos venha a ocorrer, né? A gente, quando pensa numa história, tende normalmente a falar em primeira pessoa, né? Ou em terceira pessoa, mas como narrador onisciente. A gente pode falar disso em outro momento. Mas independente de ser em primeira ou terceira pessoa, é legal a gente considerar quem dentre os personagens possíveis tem esse lugar de fala dentro da narrativa, né? E a partir desse lugar de fala, ser capaz de criar elementos próprios para que
a narrativa, a história, o conto se dê de determinada perspectiva. O exercício que eu queria propor para vocês é o seguinte: vamos tentar pegar uma notícia, seja de onde for, revista, jornal, internet, e verificar quais são aí os personagens que participam, né, dessa narrativa. Toda notícia implica ali uma narrativa, né? E tentar buscar, dentre esses personagens possíveis, aquele que for o menos óbvio possível. E renarrar a notícia, né? Cada um dentro do seu estilo aí, em formato de conto, a partir de uma perspectiva muito inusitada. Por exemplo, vamos dizer que é uma notícia sobre um assalto ao banco. Em vez de usar a perspectiva do guarda, a perspectiva do ladrão, né, a perspectiva do caixa do banco, usar a perspectiva de uma criança que está com a mãe indo fazer um saque, a perspectiva da câmera de segurança, a perspectiva da porta giratória. Esse exercício conceitual é um exercício que se desdobra em estética, né? Quando a gente opta por um ou outro olhar diante da narrativa, a gente está optando também por uma forma de narrar, né? Por uma estética narrativa, por um estilo narrativo. É um exercício muito legal para fazer a gente se deslocar do lugar comum. Bem, gente, este foi o nosso segundo encontro, então, assíncrono, sobre prosa, sobre criação de contos. Espero que chegue aí até vocês um pouco da tentativa de provocação que eu pretendi aqui. E a gente se encontra semana que vem.